Hoje eu vou falar com vocês no que eu acho que o Brasil ele é melhor do que a Europa. Sim, pode parecer que não para muita gente, mas tem algumas coisas que eu acho que o Brasil é bem melhor do que a Europa, muito melhor do que a Europa. Eu não vou falar aqui muito sobre cultura, eu vou falar mais sobre realmente o aspecto financeiro mesmo, o aspecto, né, de uma vida tal, tudo mais. E é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que eu acho que o Brasil é bem melhor do que a Europa, já vou direto aqui ao ponto, é na questão de você conseguir construir uma casa. E isso está muito ligado à parte de regulamentação. Eu vou falar por quê. Aqui no Brasil a gente sabe que, por mais que hoje em dia seja difícil, ainda há lugares ainda que você compra terreno aí por 30, 40, 50 mil reais. E você, uma vez que você tem um terreno, na maioria dos lugares, tá? Não estou falando que são todos, né? Porque tem muitos lugares que tem plano diretor, tem toda uma norma de construção, mas muitos lugares no Brasil, eu já andei bastante lugares no Brasil, você consegue construir com uma certa facilidade, sem muita burocracia. Você vai ali, constrói um cômodo, depois constrói mais um cômodo, né? Ou seja, faz um quarto, sala, cozinha, um banheiro e já vai para dentro. E eu tô falando aqui o seguinte, né, pessoal? Tô falando aqui para as pessoas mais humildes, pobres. Você que tem dinheiro aí, que você querer comprar um terreno de 360 metros quadrados, construir uma casa com arquiteto, isso é outra coisa. Isso aí custa dinheiro mesmo e é caro. Mas eu tô dizendo que aquela pessoa que é pobre, classe média, ele tem uma certa facilidade de construir muito mais fácil, de ter sua casa própria, muito mais fácil do que na Europa. Por que eu estou falando isso? Na Europa tem muita regulamentação, muitas leis e muitas barreiras. Isso tem o prós e tem o contra, obviamente. O problema da Europa é os terrenos. Você vai comprar, por exemplo, em Portugal, você vai comprar de 30, 40, 50 mil euros. Talvez, se você der muita sorte aí no meio do nada, você vai comprar por 15 mil euros no terreno, se você conseguir. E esse terreno ele tem que estar habilitado para que você possa construir uma habitação, porque não são todos os terrenos. E mesmo assim, ele estando habilitado, é bom que ele já tenha uma ruína, né? Ou seja, que já tinha uma casa ali antes, porque ele vai ter uma série de documentos, uma série de permissões da Câmara, que é como se fosse a Prefeitura de Portugal, para que você possa construir. E depois, então, você vai ter que construir, você vai precisar de uma permissão para construir. E ali você vai ter também um projeto, vai precisar de um projeto, tem toda uma rigorosidade para você ter que construir, que custa muito. Dificilmente você vai conseguir construir uma casa em Portugal por menos de 80 mil, 50 mil euros, tá? Então ali você pode somar os seus 30 mil euros de terreno, 15, enfim, 20 mil euros, talvez mais, até tem terreno de 100, 200 mil euros, depende do seu bolso, com mais os 80 mil, 70 mil mais barato, tá? Para você construir uma casa de 2 quartos aí, fica bem caro. Vai ficar os seus 120 mil euros para em diante, o custo total. E ainda assim, você, após construir tudo isso, você vai precisar de uma licença de habitação também, que você vai ter que conseguir na Câmara. Isso pode levar alguns meses, ou até, talvez até mais. Então, tem a questão burocrática dessa regulamentação tão forte que você também não pode construir de qualquer jeito, você tem que construir de acordo com o que foi a casa foi planejada, foi autorizada. Tem toda uma questão de janela, enfim, você não pode fazer modificações do que já estava no projeto aprovado. E isso é uma coisa complicada, né? Porque imagina, às vezes você tem, por exemplo, em Figueira da Foz, lá em Portugal, tem os prédios históricos que você tem que seguir exatamente a fachada do que estava antes. Eu acho muito legal a gente preservar a história, eu acho que é fundamental, mas eu acho que é muito legal quando a gente faz com o nosso dinheiro, né? O que eu quero dizer é, o governo ele coloca uma série de normas, uma série de exigências para você, mas ele não dá contrapartida nenhuma. Quer preservar a história? Beleza, mas e aí, quem paga? É o cidadão? Né? Então não é bem assim, porque é diferente o peso, pessoal, para quando você é uma pessoa humilde que ganha 2 salários ali, 3 salários, para quando você é uma empresa, né? Uma empresa grande. Eu já vou entrar nessa questão de empresa, que aqui é o ponto mais gritante. No entanto, essas normas têm um ponto positivo. Elas impedem, pelo menos elas evitam, né, reduzem que se criem comunidades, né, ou seja, casas totalmente irregulares que colocam em risco às vezes a vida das próprias pessoas. Então esse é um ponto bem, bem positivo das normas, que esse é o problema do Brasil. Se cria, né, as comunidades, se criam as favelas e de forma desorganizada, o Estado não entra e tem todos os problemas que vocês já sabem que tem nas comunidades, né, quem mora em comunidade, e as construções, por suas vezes, ainda colocam em risco a vida dos moradores, seja ali com falta de saneamento básico, com falta de energia adequada, que vive queimando os eletrodomésticos das pessoas, ou então as casas que realmente foram mal construídas depois de desabo, que a gente já viu algumas casas, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo já desabando, ali acho que lá pro lado do Recreio, se não me engano. Então, essas normas têm esse ponto, mas para uma pessoa, olhando para as perspectivas de uma pessoa que está precisando de casa, está pagando aluguel caro,
e quer tirar esse peso do aluguel, das costas, o Brasil é mais fácil. Sendo bem sincero, eu acho que o Brasil é mais fácil, porque você pode começar pequeno, né, e construir a sua casa aos poucos. Em Portugal não, você já tem que construir toda uma norma, então você tem que ter um dinheiro. Se bem que em Portugal a vantagem que eu vejo é que eu acho que o financiamento, né, a obtenção de dinheiro para você financiar e construir é mais fácil, desde que você tenha trabalho e tudo mais, e o crédito ele acaba sendo mais fácil do que no Brasil. Tá? Eu, como estrangeiro, por exemplo, cheguei a comprar um apartamento lá e foi bem mais rápido, bem mais simples, claro, de entrada, tudo mais, tinha contrato permanente. Então, assim, as mesmas regras de um português são aplicadas ao português são aplicadas a mim. Só que, claro, eu como imigrante eu tive que oferecer mais garantias ao banco, né, do que um português, porque ele já conhece português, toda a trajetória e tudo mais. E eu era imigrante, eu estava 2 anos no país, um ano no país, nem 2 anos. Então esse é um ponto. Agora tem um outro ponto que eu acho que é gritante, que isso eu acho que prejudica bastante a Europa. Eu gostaria muito que a Europa mudasse nesse ponto e que o Brasil é muito, muito, muito melhor. Quando eu falo muito melhor para quem é pequeno, não para quem é grande. Mas para quem é pequeno, imagina, você quer começar um negócio em Portugal. Em Portugal, para que você comece, por exemplo, a vender salgados. Foi o caso da minha mãe. Minha mãe faz coxinhas, faz salgados em geral, ela fabrica isso. E ela queria montar uma lanchonete, não só uma lanchonete, mas também produzir. E aí que vem as questões. Em Portugal, você não consegue montar um negócio como você monta simples no Brasil. Simplesmente começa a fazer, começa a anunciar, começa a vender e aí você vai crescendo no seu negócio. Não. Em Portugal você tem que ter, se você vai fabricar, primeiro de tudo, você tem que ter um local apropriado, já licenciado para fazer a fabricação. Nesse local tem toda uma especificação técnica de fogão, de mesa do preparo, né, do material da mesa, do forno, se você for usar, tudo, tipo de fritadeira, onde vai ficar o lixo. Então, assim, todas as normas técnicas são exigidas à risca e a inspeção, ela é rigorosa, ela é feita a inspeção rigorosa. Talvez apareça um outro aqui assim, mas em tal lugar lá em Portugal não é assim. Cara, aonde eu morei, que é lá o Fundão, em Castelo Branco, é super rigoroso, tá? Eu não me lembro agora se é o nome agora do órgão, mas tem um órgão que fiscaliza, você tem que pagar ele e ele te fiscaliza. Então isso para começo de conversa, você já tem que ter esse lugar. E esse lugar, com licença, também não vai custar muito barato. Depois disso daí você vai ter que abrir empresa, você abrindo empresa de acordo com o seu segmento, obviamente. E se você quiser servir, por exemplo, você quer vender, aí você tem as categorias, porque, por exemplo, a minha mãe também faz comida, ela não poderia vender, ela não teria uma licença facilmente para vender coxinhas e vender comidas, né? Ou seja, refeições, como se fazem aqui no Brasil. Você teria que ter uma categoria para uma coisa ou outra. Você consegue com o tempo? Consegue, mas isso leva tempo, leva meses. Imagina, você tem todo um custo operacional de aluguel, de eletricidade, de tudo, e você ainda pagar tudo isso sem estar trabalhando. Isso às vezes acontece. Teve um conhecido nosso que tinha esse problema. Ele tinha como se fosse uma pastelaria, né? Que chama como se fosse uma lanchonete. E ele vendia pratos em pequenas porções, porque ele não podia vender um prato normal mesmo, como um restaurante. Então aí já começa, ou seja, Portugal e a Europa em si, ela tem uma regulamentação tão pesada, tão forte, que o cidadão, né, o pequeno cidadão que quer começar ali a trabalhar e quer montar alguma coisa, ele tem uma carga, um peso muito maior do que quem é grande. Isso acaba, no meu ponto de vista, tá? Acaba favorecendo quem tem muito dinheiro para investir, ou seja, quem são grandes mercados de restaurante, quer investir muita coisa, quem já tem um grande capital, porque ele consegue arcar com tudo isso, ele consegue ficar um tempo investindo sem lucrar e depois lá na frente lucrar, do que quem está começando. O pequeno indivíduo que tem ali seus 5, 3 mil euros, dificilmente ele vai conseguir investir tudo isso e se manter, porque ele já precisa gerar alguma renda para manter o negócio rodando. Então é mais difícil, não estou falando que é impossível, porque é possível. Minha mãe chegou a trabalhar um tempo vendendo salgados e tudo mais, montou a empresa dela e tal, e vendeu, mas eu acho que a carga tributária ela é muito alta, né? O ponto legal que tem de Portugal, que é a única coisa que eu acho que é bom disso tudo, é que ele te dá 12 meses de isenção de impostos. E ali depois dos 12 meses você começa a pagar impostos. Mas essa regulamentação toda de Portugal faz com que seja difícil abrir negócios e a concorrência também acaba não tendo tanta como tem no Brasil. E aqui é o ponto que eu acho que o Brasil é muito favorável. Eu sei que deve ter um estado ou outro, algum local ou outro que também tenha rigorosidade, exige isso, aquilo, mas por regra geral, pelo que eu já andei pelo Brasil, a única coisa que você precisa é disposição.
fazer seu salgado em casa, começar a anunciar nas redes sociais, ou então sair pela rua vendendo, ou seja o que for, docinho, salgado. Quando eu morava no Paraná, o pessoal vendia muito, fazia muito docinhos daqueles gourmet, brigadeiro e tal, e vendia, cara. E eu vou te falar, tinha gente que fazia 300, 250 num dia. Você pode falar assim, eu ganho mais do que isso. Tudo bem, cara, mas é uma coisa simples, que o cara começa do nada, o cara tá desempregado, o cara consegue, né, trazer um sustento para tua família. E ele consegue fazer aquilo ali, foi hoje no mercado, hoje mesmo ele consegue produzir alguma coisa e consegue vender. Ele não precisa ficar meses ou semanas, na melhor das hipóteses, como em Portugal, até conseguir trabalhar. Semanas eu acho difícil, provavelmente meses até você conseguir trabalhar, fazer todo o trâmite burocrático. E eu resumi, tá, a questão de Portugal aqui, porque é muito maior do que isso. Os trâmites burocráticos são muito maiores. Se você tem empresa em Portugal, ou já teve empresa, já viu quem teve, bota aqui embaixo nos comentários, conta pra galera como é que é burocrático você abrir uma empresa em Portugal. E se você é do Brasil, tá aqui, já abriu empresa ou tem empresa, mostra como é que é a carga tributária, como é que é difícil também, que eu sei que a carga tributária aqui também é bem complicada. E esse é o ponto, pessoal. No Brasil, você quer botar um restaurante, você quer servir quentinhas em casa, você quer vender o seu serviço como mecânico, como pedreiro, cara, tudo muito simples. Você não precisa nem de empresa necessariamente, claro, né? De acordo com o governo, você precisa abrir um MEI, tudo mais, mas a gente sabe que tem muita gente que trabalha em informalidade, o governo sabe disso, e vida que segue. Então, você consegue aqui dar um start muito rápido. Esse é muito bom. Eu acho que por isso que o Brasil, você tem uma chance maior de ficar rico do que em Portugal, até por conta dos impostos. Já vou falar sobre os impostos também. Eu tô fazendo esse vídeo porque tem uma série de haters aí falando que eu tô falando mal do Brasil. Cara, eu não tô falando mal do Brasil, eu só tô falando os pontos que são ruins do Brasil. Eu tô falando aquilo que vocês escondem para defender o governo. Entendeu? Então, assim, não é questão de eu estar falando, eu tô falando a realidade. Ou vocês acham, alguém aqui vai achar que o mercado tá barato? Você fala, no mercado, você tá achando que tá tudo barato no mercado? Você vai no cinema, a entrada do cinema tá barata, a pipoca tá barata, o hambúrguer tá barato. Você vai comprar uma roupa, a roupa tá barata. Você vai contratar um serviço para alguém construir tua casa, o pedreiro tá cobrando barato. Tá tudo caro, caramba. O salário tá alto, tá bom? Então, essa é a questão. E eu tô colocando aqui o meu ponto de vista, mas baseado em fatos, em realidade. Contra fatos não há argumentos, meu amigo. Lamento te dizer, mas contra fatos não há argumentos. E essa questão, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Deixa seu comentário, me diz aí o que você acha. Mesmo se você não concorda comigo também, pode colocar nos comentários. Isso ajuda bastante a gente a crescer e aprender com vocês também e ver a opinião de vocês, né? A gente trocar essa informação. Mas eu queria trazer esse ponto para vocês também, porque nem tudo de fato são flores lá. Por exemplo, a gente falou de impostos, né? Aqui no Brasil, você consegue, imagina, trabalhar como PJ, abre um seu Simples Nacional, presta serviço para fora, você vai pagar os seus 12 a 16% de imposto. Enquanto se você fizer a mesma coisa na Europa, dependendo do seu salário, você pode pagar do seu agregado familiar. Agregado familiar é se você é casado ou não, quantos filhos você tem. Então, dependendo do seu agregado familiar, você pode chegar a 40%, até mais de 40% de impostos. Então, essa é a outra questão. Por exemplo, se eu fosse um cara solteiro, sem filhos, tá? Solteiro, sem filhos, e eu tivesse ainda trabalhando no que eu trabalho hoje, eu não estaria em Portugal. Por que eu não estaria em Portugal? Porque eu iria, por exemplo, para o Uruguai, que eu não estaria no Brasil, não. Eu iria para o Uruguai ou para o Paraguai para ter isenção de impostos, para ter aí uma isenção pelo menos aí de 10 anos de impostos. Não pagaria nada de imposto, esse dinheiro iria para o meu bolso, né? Então seria um bom dinheiro a mais para o meu bolso. Enquanto se eu estivesse em Portugal, eu pagaria provavelmente 45% de impostos. Ou seja, 45% do que eu ganho ia para o governo. Por que eu estou falando isso? Porque a Europa em si, os impostos são muito altos. Mas por quê? No geral, não é regra, mas no geral, pelo menos a escola que meu filho estudou é muito boa, é uma escola de muita qualidade, então você não precisa pagar. O sistema de saúde é melhor do que no Brasil. Eu já confesso que eu não vejo tão melhor assim como em Portugal. Claro, no Brasil é muito zoado, mas é melhor. O sistema de saúde lá, no público, é bem melhor do que no Brasil. Mas não é essa perfeição toda, tem problemas também. Mas ainda assim, o seguro de saúde também é barato, né? De toda maneira. A segurança também é bem melhor do que no Brasil. Não é uma perfeição, mas é bem melhor do que no Brasil também. E tem outras coisas de serviços públicos que acabam sendo melhores, também o lazer é melhor, tudo mais. Então você paga um imposto alto porque você tem algum retorno. Eu acho alto demais, sendo bem sincero, eu acho que é muito alto em Portugal os impostos. Deveria ser um pouco mais baixo. Mas é inegável também falar que você não tem nenhum retorno, porque você tem algum retorno sim do governo em relação ao que você paga de imposto. Já no Brasil,
Eu posso, ok, eu vou deixar para vocês, eu não vou nem falar a minha opinião, vocês já sabem a minha opinião. A escola pública é boa? A saúde pública é boa? A segurança pública é boa? Deixa para vocês responderem, eu não vou nem responder isso. Então daí você já tem uma ideia se vocês têm algum retorno ou não. Como é que estão as estradas? Fala para mim, como é que estão as estradas no Brasil? Quando você está dirigindo o seu carro, você está andando até no ônibus. Como é que está a qualidade das estradas? Então, daí você já vê se tem algum retorno ou não. Como é que está todo mês aí você vendo um anúncio de um imposto novo e cadê pro povo? O que está tendo de retorno? Esse é o desafio do Brasil enquanto você tem na Europa essas qualidades. Então, assim, pessoal, quando eu estou falando aqui, não é que eu estou metendo malha no Brasil, falando mal do Brasil, falando bem do Brasil, não é isso. Estou falando os pontos reais. Vocês vão avaliar, como eu estou dizendo para vocês. Cada caso é um caso. No meu caso, que eu tenho família, tenho filhos, para mim, Portugal faz mais sentido. Hoje, eu falo por hoje, não sei o dia de amanhã. Por hoje faz mais sentido. Pode se mudar, pode mudar também. Mas no caso de uma pessoa solteira, sem filhos, que já é sênior na área, talvez não faça sentido. Talvez você ir para o Uruguai, para o Paraguai, ou para a Estônia, ou para algum outro país, talvez faça mais sentido para você, porque você não vai pagar impostos, vai pagar baixo, poucos impostos. Então depende muito do seu caso. Depende, por exemplo, se você tem um salário alto ou não. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que tem um salário baixo, você não trabalha com TI, você trabalha, sei lá, com restauração. Cara, se no Brasil você tem uma baixa qualidade de vida, poder aquisitivo pequeno, ou seja, você mal consegue comprar roupa, talvez Portugal para você faça sentido sim. Porque lá você vai ter um kit de dignidade. Eu acho que esse é o ponto. Portugal ele oferece um kit de dignidade, desde que você esteja trabalhando. Não vá pensando que você vai ficar de subsídio, não, porque lá se trabalha muito. Então, esses são os pontos que você tem que avaliar. E uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui: eu sei que vocês têm a paixão de política de vocês, eu sei que tem gente aqui que defende Lula até a morte, eu sei que tem gente que defende Bolsonaro até a morte, mas deixa eu contar uma coisinha para vocês, meus queridos. Nenhum dos dois vai mudar a sua vida. Nenhum dos dois vai tirar você do ponto A para o ponto B. A única coisa que qualquer um dos dois pode fazer é tirar um pouquinho do seu dinheiro e botar lá no governo, que é o que todo governo faz. Pega o seu dinheirinho e coloca nos cofres do governo. É só isso. Cabe você aplaudir isso ou não. Eu não dou aplausos. Para mim, eu não dou aplausos. Eu acho que todo imposto ele é roubo até que você prove o contrário. Como eu falei, em Portugal você vê algum retorno dos seus impostos. Beleza, é inegável. No Brasil eu não vejo. Eu não vejo, não adianta falar comigo que eu não vejo. As escolas são ruins. Acabei falando aqui, você sabe a minha opinião. As escolas são ruins, a saúde é ruim. Ah, tem o SUS é gratuito. Eu não vou nem contar aqui a história do SUS. Eu tenho várias histórias do SUS aqui para contar, né? Várias histórias do SUS, mas eu não vou contar, não vou entrar nesse mérito. Deixa que vocês pesquisem sobre o curso do SUS e torço para que vocês nunca precisem do SUS. Mas é melhor do que não ter nada? Com certeza é melhor do que não ter nada. É muito melhor do que não ter nada o SUS. Isso aí eu sem sombra de dúvida, só que o preço é muito alto, né? E escolas são boas? Bem, vamos lá, você aprende inglês na escola? Você aprende espanhol na escola? Ah, eu conheço alguém que aprendeu. Uhum. Quantas pessoas você conhece que não aprenderam? A gente pode fazer uma conta de 99% que não aprenderam para 1% que aprenderam. Em inglês, então, muito difícil. Na escola, pode ser aprendido só se for na particular ou então com outra coisa. Agora, a escola pública é bem difícil. Sei que tem umas escolas bilíngues e tal, mas é exceção à regra. Vamos lá, a escola pública é ruim e tudo mais, é ineficaz de fechar? Não, é melhor isso do que nada? Com certeza. Com certeza é melhor a escola pública do que nada. Eu estudei escola pública também. Só que eu estudei pra cacete também, por conta própria, eu estudava em casa. Então, assim, a escola pública é aquilo. Se o aluno ele não tem autodedicação, automotivação, meu amigo, você tá ferrado. Se você for depender só daquelas horinhas ali que os professores te dão, você tá lascado. Entendeu? E eu não acho que é falta de investimento, não, porque se investe muito em escola pública. Eu acho que é questão administrativa. E aí concordo, não é, esse governo aqui. Não. Desde que o Brasil é Brasil, desde o meu tempo, lá, desde o FHC até então, o ensino é ruim. Vem piorando. E segurança pública? Você acha que tá bom? Como é que tá? Tá legal, né? Segurança pública, né? Tá bonzão, tá bombando. Seus impostos estão retornando para você como bala perdida, né? Então é isso, pessoal. Desculpa aqui um pouco o sarcasmo que eu tô com vocês, mas eu queria falar também, nem tudo são flores na Europa, de fato. Tem coisas que eu acho que aqui no Brasil, empreender no Brasil é muito melhor. Muito, 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 sim, ó. Muito melhor, muito mais fácil. E enquanto na Europa é muito mais desafiador. Só que o problema que a gente está tendo hoje no Brasil, ontem eu participei até de uma reunião de um colega
um conhecido, na verdade, que recruta, né, para trabalhar no exterior. Aí eu entrei para ver e ele falou que não estão mais recrutando no Brasil por conta da insegurança jurídica. Ele recruta para navios, tá, de cruzeiro. E eu já sabia disso, já sabia de outras empresas que estavam tendo esse problema também. Devido à insegurança jurídica no Brasil, as empresas não estão recrutando. Então o Brasil tem esses desafios também. E novamente, a única coisa que eu quero deixar para vocês aqui, fechando, é que vocês primeiro se inscrevam no canal, deixem seu comentário, né, compartilha, deixa sua opinião aqui, fala para mim o que você acha de tudo isso. Mas é que nem tudo na Europa são flores, tem pontos positivos, tem pontos negativos, nem tudo no Brasil é ruim, tem pontos negativos, tem pontos positivos. Confesso que hoje tem mais pontos negativos no Brasil do que positivos, mas que não tem só a Europa e não tem só o Brasil. Aqui na América Latina você tem outros países, você tem outras opções também, você tem outras possibilidades de você imigrar legalmente, para você ter uma vida legal, você conseguir empreender, enfim, tem outras opções. Olhem para o mundo, saiam da tua caixa, abram a mente, que vocês vão conseguir ter uma visão melhor do mundo. Desejo sorte e sucesso para vocês aqui no canal, como já falei. Se você quer passar entrevistas, tem meu curso aí que é de graça, não tem link depois, não tem curso depois, não vou te vender um produto depois, não. É um curso para vocês poderem ajudar vocês a passar nas entrevistas com o RH e conseguir um melhor emprego, um melhor salário e assim uma melhor vida, uma vida digna, estando você no Brasil ou qualquer país que você estiver, seja a área que você for trabalhar. Um abraço pessoal, Deus abençoe a todos vocês, até mais.